o jornal começou mensal para ser semanal, foi um período experimental. Nesse meio tempo, eu fui a São Paulo e conheci o Shop News. Aí disse que a ideia era melhor do que fazer um jornal para concorrer com o Pioneiro, um jornal novo, sem equipamentos, sem oficinas. Então resolvemos fazer uma distribuição gratuita. Deve-se dizer, na época Caxias não tinha nenhum diário, né? O Pioneiro era semanário. Então foi uma alternativa que se deu, que a gente fazia, não tinha nenhuma noção de diagramar alguma coisa. Aí o meu tio, Bruno Serafini, tinha casa no Imbé. E eu, no verão, ia passar uns dias lá no Imbé sempre com ele, e era vizinho dele, o Salvador Terra. Aí viu o jornal, começou a dizer, não, tem que fazer assim, desenhava, então aí eu aprendi. Tanto é que os jornais de Caxias não tinham diagramação nenhuma, era feito no... E aí começou a diagramação. E na época não tínhamos os recursos que vocês têm hoje, do offset. Na época tu tinha que escrever na máquina de escrever. Depois ia para a gráfica e fazia na linotipo, em chumbo. As letras depois botava na máquina e imprimia. Aí tinha que revisar depois de imprimir, porque se tu errasse uma letra, então tinha que fazer toda a linha de novo. Tanto é que a gente contratou só a impressão e tinha que dobrar lá na redação. Então vinha uma porção o Flávio Bellini, o Sérgio Arpini, gente aí que profissionais da época liberal, mas gostavam de ir lá dobrar o jornal, bater papo, né? Era uma coisa diferente. Entre as pessoas que escreveram no Caxias Magazine, Jimmy Rodrigues, e interessante que não cobrava nada para fazer a crônica naquela época. O Renan Falcão de Azevedo escreveu também, o César Serafini, o David Andreassa, que escrevia sobre cinema muito bem. O Roberto Heiler também escrevia sobre cinema, que hoje é promotor público. Não sei se até pode ser, já esteja aposentado, amigo de muito querido, muito tempo. O Newton Scott escrevia sobre teatro. E ele foi o fundador em Caxias do grupo do Ateliê de Teatro da Aliança Francesa, que marcou época em Caxias, que revelou a Ítala Nandi no cenário nacional, etc. Então, foi um jornal que tinha coluna de cinema, coluna de teatro, coluna social, que na época não existia praticamente em Caxias uma coluna assim com tópicos, em geral era só fotografias, etc. O Paulo Galindo apareceu lá na redação, na salinha aquela, querendo escrever uma coluna literária. Eu digo, não, tu vai escrever uma coluna social. E ele começou e pegou fogo. Tanto é que ele fez no jornal, a primeira grande promoção que ele fez foi a escolha das 10 mais elegantes de Caxias, que não tinha na época, e trouxe para entregar os diplomas a senhora do vice-presidente da República, a senhora Pedro Aleixo, que teve em Caxias. Foi uma festa belíssima no Samoara. O Mário Valim escreveu também, o Almiro Zago, que hoje é juiz de direito aposentado em Santa Catarina, e uma porção de crônicas que a gente tem que olhar para se recordar, né? Mas foram gente que escrevia no jornal todas as semanas. Não sei quem disse para o meu pai, não estou recordado, se foi o próprio Dentse, que o presidente da República tenha escolhido, que era o Médici, o presidente da República, tenha escolhido o Triquez como candidato ao governo do Estado. Todo mundo esperava, havia uma briga entre o João Dentse, que era o chefe da Casa Civil do Perac, Barcelos, que era o governador, e o Tarso Genro, que depois foi candidato ao Senado. Foi uma surpresa geral, né? Essa escolha do Triquez, e nós damos na primeira página do modesto Caxias Magazine como um furo, no dia seguinte que saiu na imprensa de todo o estado.